Boa tarde. Foi da vontade do Senhor então que tivéssemos a oportunidade de trazer mais uma reflexão final desse encontro de hoje. Daqui a pouco nós vamos culminar o nosso encontro com a mais perfeita de todas as orações, que é a Santa Missa. A gente pode fazer milhares de orações, as orações mais lindas, com as palavras mais bonitas, nenhuma chegará aos pés da missa. A missa é a oração mais perfeita que existe. E a gente vai concluir o nosso dia de hoje com a oração, com a Santa Missa. Meus irmãos, hoje pela manhã eu partilhava com vocês que durante esse congresso o Senhor queria nos falar através da sua palavra, através de alguns versículos que Ele nos concedeu para o congresso, para serem temas, reflexões dessas pregações e, por conseguinte, do nosso Congresso Estadual de Pregadores. Agora, para finalizar o dia de hoje, o Senhor nos dava a palavra de Lucas, do Evangelho de Lucas. Você pode pegar, por favor, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, Lucas 24, 13. Amados irmãos, algumas passagens na Bíblia, a gente tem como aquele marco na nossa vida. Eu acho que todos nós aqui, se eu perguntar assim, quem aqui tem uma palavra, um versículo que diria assim, essa é a palavra da minha vida? Quem tem uma palavra que marcou você, um versículo, que é o versículo que te acompanha, é um versículo que é uma espécie de emoção para a sua vida? Quem tem uma palavra assim aí na sua vida? Eu tenho também. Mas, embora nós tenhamos essa palavra que é a palavra da nossa vida, é muito importante também que alguns textos bíblicos não saiam do nosso coração, da nossa mente, do nosso cotidiano, das nossas pregações. Nós sabemos que na palavra de Deus, algumas narrativas são feitas. Por exemplo, Jesus contou várias parábolas, que são histórias que Jesus inventava para poder ajudar as pessoas a refletirem sobre algum determinado tópico. Vou pegar aqui, por exemplo, a parábola das 10 virgens. Aquelas 10 virgens que estavam se preparando junto com a noiva para o casamento, e elas tinham as lâmpadas. Todo mundo conhece essa parábola. Ou então a parábola do rico e do Lázaro, do pobre Lázaro. Ou então a parábola do filho pródigo. São histórias. São narrativas de histórias que necessariamente não aconteceram, mas que Jesus usou como exemplo para dar algum ensinamento. Porém, amados irmãos, algumas narrativas na palavra de Deus não são histórias inventadas. Claro, com um objetivo, com um fim. Algumas narrativas são de fato fatos. Coisas que realmente aconteceram. Não que eu esteja dizendo que tudo que está na palavra não aconteceu, mas acho que vocês me entenderam. Algumas narrativas, elas surgem para nos ajudar a refletir. Jesus fez isso com as parábolas. E outras são narrativas exatas daquilo que aconteceu de fato. Por exemplo, nós estamos com o Evangelho de Lucas. Nós do Ministério de Pregação estamos inclusive propondo nesse segundo semestre do ano de 2021 uma proposta de leitura e de estudo do Evangelho de Lucas. E nós temos visto aquelas dioceses que estão fazendo, os irmãos que estão participando dessa proposta de leitura e de estudo, que Lucas, entre os 4 evangelistas, é o que tem uma descrição, é o que tem uma narrativa mais clara. Inclusive, não sei se vocês sabem, uma curiosidade aqui, todos os nomes da Bíblia, eles têm um significado. Paulo, por exemplo, significa pequeno. Se pegar a palavra Paulo e traduzir para o português, originária lá do grego, Paulo significa pequeno. Se a gente pegar Lucas do grego e traduzir para o português, sabe qual é o significado do nome Lucas?
Lucas significa claro. E de fato, combina muito com o nome do evangelista São Lucas, a maneira como ele narra o Evangelho e a maneira como ele narra o livro dos Atos dos Apóstolos, que são os dois livros que foram escritos por Lucas, que a gente chama de obra lucana. Por isso que nós do Ministério de Pregação, do meio do ano para o início, né, de janeiro a julho, nós fizemos o estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Quem aqui participou do estudo do livro dos Atos dos Apóstolos lá na sua diocese? Né? Foi virtual em muitos casos. E agora propusemos para o segundo semestre a leitura, o estudo do Evangelho de Lucas. Está lá, quem ainda não está fazendo, não está promovendo o estudo no seu grupo, na sua diocese, esse arquivo está disponível gratuitamente. Tem um PDF, um escrito pelo Padre Micael, fazendo um pequeno aprofundamento sobre o Evangelho de Lucas, disponível no nosso portal da rccbrasil.org.br. Tem lá, você pode baixar gratuitamente e promover o estudo lá com os pregadores do seu grupo. Por que eu estou falando isso? Porque Lucas, esse do qual o seu nome significa claro, quando ele narra, quando ele conta histórias com muita clareza. É uma característica de Lucas. Além de ser um grande pesquisador, Lucas era médico, não era um bobinho qualquer que escrevia as coisas vindas talvez da sua cabeça, não. Lucas era um homem extremamente estudado, pesquisava, sabia não só da sua profissão, que era medicina, mas Lucas sabia muito de filosofia, de geografia, de mitologia. Lucas sabia tudo, ele era um grande estudioso. E quando ele escrevia, deixava e deixa, quando a gente lê o Evangelho, o livro dos Atos, muito claro a sua maneira de escrever, de narrar. E é isso que ele vai fazer com essa narrativa que é tão conhecida nossa, a narrativa dos discípulos de Emaús. Quem de nós aqui nunca leu esse trecho? Todos nós já lemos. Quem de nós aqui já não ouvimos inúmeras vezes na homilia da missa o padre pregando sobre os discípulos de Emaús, ou então numa pregação, ou então num momento de oração? Todos nós. Mas eu quero fazer um convite para vocês nessa tarde, a que a gente olhe para a narrativa dos discípulos de Emaús com um novo olhar. A proposta, acredito eu, quando Deus quis dar essa palavra para essa pregação da tarde, eu acredito que é Deus dizendo assim: eu preciso mostrar para você, pregador, pregadora do estado do Maranhão, algumas coisas que você está precisando levar uma sacudida, porque talvez você esteja adormecido, talvez você não esteja vendo, talvez você não esteja enxergando, ou talvez um dia você já viu, já enxergou, já percebeu, mas com o passar do tempo você foi se esquecendo. Eu acredito que seja isso que Deus quer fazer conosco com essa palavra. A palavra que é o tema da pregação é o versículo 32, que diz assim: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Essa é uma pergunta, e essa pergunta feita por um daqueles homens, os discípulos de Emaús, é a pergunta que Deus quer que a gente reflita sobre ela nessa tarde de sábado. Mas eu queria pegar com vocês desde o versículo 1, desde o início da narrativa, que é o versículo 13, que diz assim: os discípulos de Emaús, a gente não vai ler toda a passagem, eu quero pegar só os primeiros versículos. Nesse mesmo dia, gente, qual é esse mesmo dia? Se a gente voltar ao versículo de cima, a gente vai ver que está falando do dia da ressurreição de Jesus. O contexto que nós estamos nos ambientando para refletir o que o Senhor quer nos dizer com essa pergunta: não se nos abrasava o coração quando Ele nos falava e ensinava sobre as Escrituras? O contexto começa na ressurreição. O nosso Jesus, nosso Senhor, Ele ressuscitou, Ele está vivo no meio de nós. E isso não é só um fato histórico. Jesus está vivo e isso é uma verdade.
Queridos irmãos e irmãs, sabem o que o mundo quer hoje que aconteça com o nome de Jesus? O mundo, digo eu, assim, em geral. O mundo hoje quer que o nome de Jesus seja apenas um nome de um personagem. Quem que foi Jesus? Ah, Jesus foi um homem que veio, dizem que ele era até bom. E ele veio, e ele fez milagres, mas coitado, colocaram ele na cruz, ele morreu numa cruz, crucificado, tanto que nas igrejas, vai nas igrejas católicas, você vai ver, lá tem uma cruz com ele crucificado. O mundo quer levar essa mensagem, ou às vezes nem quer levar mensagem nenhuma, porque eles querem que cada dia mais o nome de Jesus seja esquecido, ou se por acaso for lembrado, que seja lembrado apenas distantemente. Ah, quem que foi Jesus? Ah, Jesus, deixa eu lembrar. Ah, Jesus foi um homem que viveu lá no século I. É mais ou menos assim. E por que tem cristão no mundo? Por que tem católico nesse mundo? Por que tem carismático aqui no estado do Maranhão? Porque nós os cristãos, nós os católicos, nós os pregadores, somos aqueles que vão combater esse desejo de que o nome de Jesus seja esquecido. Pregam, ensinam que o nome dele precisa não ser lembrado, e nós estamos aqui exatamente para fazer o contrário. Nós queremos todos os dias dizer: Jesus está vivo, ele está no meio de nós, ele está conosco, ele caminha conosco, ele não nos deixa. Aquilo que ele fez lá, ele continua fazendo aqui, aquilo que ele fez no passado, ele continua fazendo hoje. Ele está vivo no meio de nós. Enquanto tiver um carismático vivo, enquanto tiver um católico vivo, enquanto tiver um cristão vivo, essa mensagem tem que continuar sendo anunciada, para combater os esquecimentos que querem que seja feito com relação ao nome de Jesus. Eu quero dizer isso para você: enquanto você estiver vivo, enquanto você estiver respirando, faça esse propósito na sua vida como cristão que você é. Porque o que é ser cristão? Ser cristão é ser outro Cristo. Enquanto você estiver vivo, respirando, fale de Jesus. Anuncie o nome de Jesus na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu grupo de oração, na sua cidade. Fale de Jesus. Não permita jamais que o nome de Jesus seja um nome esquecido na história, um personagem. E a palavra vai dizer que aqueles 2 discípulos, repito, que estão ambientados no versículo 13, nesse mesmo dia, o dia da ressurreição de Jesus, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, a mesma coisa que 12 quilômetros. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Versículo 16, eu queria que vocês lessem junto comigo. Mas os olhos estavam bem abertos. Gente, vamos ler, vamos lá. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam atentos. Eita, que esse povo está dormindo. Se eu faço isso num outro lugar, já tinham vindo aqui até me batido. Gente, vamos ler bem forte mesmo o que a palavra está dizendo. Mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Aqui está o problema. O versículo que é o tema da pregação é o 32. Mas para eu pregar o 32, eu preciso pregar primeiro esse. Aqueles 2 homens tinham olhos como que vendados. Claro que ninguém tinha amarrado nada nos olhos, colocado nenhum tampão nos olhos deles. Claro que não. A palavra está dizendo que aqueles homens, eles tinham alimentado dentro deles uma grande esperança. Eles saíram lá da cidade de Emaús,
vieram para Jerusalém para seguir Jesus. E seguiram, e eram discípulos de Jesus. Caminhavam com Jesus, viram Jesus fazendo milagres, viram Jesus pregar, viram Jesus fazer tantas coisas maravilhosas, mas eles também viram Jesus morrer. Acompanharam a dor de Jesus, da cruz, do caminho, da flagelação. E a sensação que eles estavam era essa: puxa vida. A palavra vai explicar isso com palavras mais, eu estou só traduzindo com um português assim, digamos, bem claro. Eles olhavam para aquilo, tudo que eles tinham vivido. Gente, imagina, viver com Jesus, caminhar com Jesus, andar junto com Ele, dormir junto com Ele, comer junto com Ele, fazer tudo junto com Ele. Já imaginaram? Já imaginaram? Assim aqueles dois homens fizeram, durante um período. E num dado momento eles viram que aquele a quem eles amavam tinha morrido, descido da cruz e colocado no sepulcro. A sensação deles era: tudo acabado, vamos voltar. Tudo não deu certo. A gente tinha esperança, mas a gente viu que não deu, não foi dessa vez. Porque eles vão dizer aí na palavra, quando Jesus pergunta para eles, do que estás falando pelo caminho e por que estás tristes? Aí eles perguntam assim para Jesus, claro, sem reconhecê-lo: por acaso você é o único forasteiro que não sabe o que aconteceu? E eles começam então a lamuriar, reclamar, a olhar para eles mesmos, a olhar para a sua decepção, a olhar para o seu, digamos assim, o seu desengano, a sua tristeza. E toda vez que a gente olhar para nós mesmos, e toda vez que a gente olhar para o nosso sofrimento, e toda vez que a gente olhar para as nossas decepções, a tendência é desistir. Eu vou voltar para Emaús, vamos fazer o caminho de volta, porque a gente até tentou, mas não deu certo. É desistir. Por que tem um monte de pregador que já desistiu? Porque eles tiraram o foco do seu olhar. Eu quero desafiar a vocês que estão nesse congresso: perseverem até o último dia da vida de vocês, aprendendo que a gente não olha para nós, aprendendo que a gente não olha para as pessoas, a gente olha só para Jesus, só para Jesus. Gente, eu caminho na igreja desde criança, como eu falei hoje pela manhã, e eu confesso a vocês que se eu não olhasse sempre para Jesus, eu já tinha desistido há muito tempo. Se eu olhasse para pessoas, eu já tinha largado tudo. Porque pessoas decepcionam, pessoas magoam. Pessoas são como eu, que também decepcionam e também magoam. Quem quer perseverar firme, pregador que quer perseverar firme na sua caminhada, até o último dia da sua vida, ele precisa aprender a olhar só para Jesus e mais ninguém. Pode ter certeza, Jesus nunca vai te decepcionar. Nunca. Eu posso te garantir, Jesus nunca vai te decepcionar. As pessoas vão. As pessoas talvez vão, mas Ele não. Ele não decepciona nunca. E por isso, queridos irmãos, aqueles discípulos, chamados discípulos de Emaús, outro detalhe muito interessante: são quantos discípulos mesmo? São quantos? 2. Vocês já leram na passagem que um tem nome, o outro não? Já viram isso? O nome dele é citado, que é Cleofas. O outro é chamado só de outro discípulo. Sabe que leitura espiritual que eu faço desse fato de um ter nome e o outro não? A leitura espiritual que eu faço disso é: primeiro, o que tem nome, Deus nos chama pelo nome. Ele sabe quem é você. Se Ele chamou você para esse ministério, Ele chamou te conhecendo, sabendo quem você é. Ele quer que a gente tome jeito? Quer. Só que Ele nos chamou sabendo que a gente era desse jeito, e mesmo assim preferiu contar conosco. Mas ao longo da caminhada a gente vai vendo que a gente precisa ir todo dia mudando de vida mais um pouco.
todo dia melhorando mais um pouco, todo dia se tornando um servo mais fiel, todo dia abandonando a vida de pecado e assumindo a vida divina, todos os dias renunciando à sua vontade, cada vez mais, e todo dia assumindo mais na sua vida a vontade de Deus. Queridos irmãos, o que Jesus faz com aqueles 2 discípulos? Jesus começa a falar com eles sobre as Escrituras. E a palavra diz que Jesus começa a anunciar a Escritura para eles, começando por Moisés, passando pelos profetas, até chegar a ele, Jesus. Ele começa por Moisés, passa pelos profetas e chega a ele, o Messias. Sem, claro, até então, eles perceberem que Jesus era o Messias que caminhava com ele. O que isso ensina para nós? Que toda a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento estava grávido de Jesus. O Antigo Testamento preparava a vinda de Jesus através dos profetas, na figura de Moisés. Gente, vamos olhar um pouquinho para a figura de Moisés. Eu sou tão apaixonado pela palavra, gente, que se deixar eu falo 3 dias só de passagens bíblicas fazendo alusão de uma com a outra. Vamos pegar Jesus. Jesus e Moisés têm algumas coisas em comum. Vamos começar? Jesus nasce e tem que sair escondido porque o imperador queria encontrá-lo. E Moisés, mesma coisa. Nasce e tem que ser escondido. Tem que fugir. E vários outros elementos que não dá para pegar aqui agora, mas Jesus e Moisés têm uma história muito parecida. E veja que Jesus começa por Moisés, passa pelos profetas para poder passar por todas as profecias que foram ditas a respeito dele em Isaías, Jeremias. Acredito que Jesus pegou todas essas profecias e chega a ele mesmo. E a palavra vai dizer, a narrativa dos discípulos de Emaús vai dizer então, que lá no versículo 25, no versículo 24, os discípulos falando para Jesus que eles estavam decepcionados, magoados. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam-no assim como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não vira. Jesus lhe disse: ó gente sem inteligente, como sois tardos de coração para creres em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não seria necessário que Cristo sofresse essas coisas assim que entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo os profetas, explicava aquilo que a Escritura tinha dito a respeito dele. Versículo 28. Aproximaram-se da aldeia para onde iam e fez com que se quisesse, e ele fez como se quisesse passar adiante. Gente, deixa eu abrir aqui um outro parênteses para dizer uma coisa. A gente não pode pregar esse Jesus fez que ia passar adiante como um fingimento de Jesus, não. Jesus não finge, não. Eu já escutei gente pregando assim. Aí, os discípulos de Emaús, chegando na aldeia de Emaús, e Jesus fingiu que ia continuar o caminho. Fingiu nada, Jesus não finge nunca. Jesus, de fato, precisava continuar o caminho. Porque ele precisava anunciar o reino dos céus a todas as nações. Ele precisava continuar como ressuscitado a instaurar o reino de Deus no meio de nós. Então veja que não há fingimento de Jesus, mas intenção. Veja que a palavra vai dizer no versículo 28, onde iam e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde, já declina o dia. Jesus então entra com eles. Aconteceu que sentado com eles à mesa, ele toma o pão, abençoa, parte e serve. Os 4 verbos da Eucaristia. Vocês sabem quais são? Os 4 verbos da Eucaristia, eles estão aqui. Jesus toma o pão, primeiro verbo, tomar. Abençoa, segundo verbo, abençoar. Parte, terceiro verbo. E serve, quarto verbo. São os 4 verbos eucarísticos que a gente vai ver também sempre na Santa Missa. Versículo 31, então lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro, vamos juntos, o que eles diziam? Não
se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras, que é o versículo tema dessa pregação. Amados irmãos, deixa eu lhes fazer uma pergunta. Essa aparição de Jesus aos discípulos de Emaús foi a única aparição que Jesus fez ressuscitado? Sim ou não? Jesus também apareceu ressuscitado em outros momentos? Sim, inclusive se a gente continuar aí a passagem dos discípulos de Emaús, que é concluída no versículo 35, se a gente for para o versículo 36, já teremos outra narrativa de Jesus aparecendo ressuscitado. Então, com essas suas aparições aos discípulos ressuscitados, o que Jesus está fazendo? Ele está preparando o seu desaparecimento. Olha que trocadilho interessante. Com as suas aparições após a ressurreição, Jesus está preparando o seu desaparecimento. Por que desaparecimento? Jesus está educando os discípulos a o reconhecerem com júbilo, com fé, com alegria na Eucaristia, que é a nova maneira de ele se fazer presente até os confins da terra. Como Jesus está presente conosco hoje, ano de 2021, na Eucaristia. É um novo jeito de Jesus de estar conosco. O que eles disseram para Jesus? Fica conosco, Senhor. E nós, todas as vezes que estamos na missa, podemos olhar para Jesus na Eucaristia, ou então se visitarmos o sacrário, podemos olhar para Jesus e dizer, fica conosco, Senhor. E aí eles vão reconhecer, após a Eucaristia, com o partir do pão, eles vão reconhecer que nosso coração não estava ficando incendiado, abrasado, quando eles nos falavam das Escrituras, quando ele nos explicava as Escrituras. E a palavra vai dizer, irmãos, uma coisa muito interessante. No versículo 33, eu tinha fechado a minha Bíblia aqui, mas eu lembrei que eu ainda quero pegar com vocês o versículo 33. Olha o que diz o versículo 33. Depois que eles perguntam, que é o 32, que é o tema da nossa pregação, não se nos abraçava o coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras. Aí o 33 diz assim, e ainda decepcionados, eles continuaram sentados na casa. Versículo 33. Eles continuaram sentados, cansados, tristes, abatidos, e permaneceram ali mesmo. E a história deles acabou por ali. É isso que está escrito aí no 33, pessoal? Não, a palavra vai dizer, levantaram-se na mesma hora. Atitude, coragem. Gente, eu dizia isso também hoje. Dificuldades todos nós pregadores temos, mas o que nos diferencia uns dos outros é como que eu encaro a minha dificuldade. Se eu tenho uma dificuldade, aquela dificuldade me derruba, me joga na cama, me joga no chão e me deixa lá, e eu fico lá, eu sou diferente daquele que mesmo com dificuldade levanta e diz, Jesus é o meu Senhor e eu vou seguir mesmo com dificuldade. Veja, queridos irmãos, a palavra diz que eles se levantaram na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Voltaram para onde eles tinham vivido toda a sua experiência. E aí acharam reunidos os 11 que com eles estavam, e todos diziam, o Senhor ressuscitou verdadeiramente, apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes tinha acontecido pelo caminho e como o tinham reconhecido ao partir do pão. Essa palavra, esse Evangelho de Lucas 24, ele dialoga, ele tem uma referência também com aquela passagem de Atos, capítulo 8, versículo 26, aquela passagem conhecida nossa do eunuco. Todos vocês também com certeza conhecem, já leram. Aquele eunuco da rainha Candace, que estava indo na sua carruagem, e a palavra diz, lá no versículo 26, um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse, levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce para Jerusalém, a Gaza, a deserta. Filipe se levantou,
Filipe se levantou. E tem muito pregador querendo ficar sentado. E tem muito pregador querendo ficar no seu comodismo. E tem muito pregador querendo ficar só na sua vontade, só no seu querer, só no seu cansaço, só nas suas atribuições. Filipe levantou-se e partiu, na mesma hora. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Versículo 28, voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. Versículo 29, estou em Atos 8. O Espírito disse a Filipe, aproxima-te para bem perto desse carro. Filipe se aproximou e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe, porventura entendes o que está lendo? E ele respondeu, como eu posso, se não há quem me explique? E rogou então a Filipe que entrasse na carruagem e explicasse a ele. O eunuco disse a Filipe, rogo-te que digas de quem disse isso o profeta, de si mesmo ou de outrem? Começou então Filipe a falar, principiando essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Olha, Filipe faz o mesmo que Jesus fez com os discípulos de Emaús. Começam das Escrituras do Antigo Testamento, dos profetas, ele estava lendo o profeta Isaías, começa com Isaías e chega até Jesus, o Messias. E aí a palavra vai dizer no versículo 35, começou então Filipe a falar, principiando com essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus, continuando o caminho, encontraram água e disse então o eunuco, eis a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, se creres de todo o coração podes, eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, ambos desceram a água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe aos olhares do eunuco, que cheio de alegria continuou o seu caminho. E o versículo 40 vai dizer, Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto, passando além, pregava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Queridos irmãos, a missão nossa de pregador, de abrasar o coração das pessoas com a palavra. Gente, o que abrasa o coração das pessoas não é a minha palavra, não é a sua palavra. Você pode falar muito bonito, você pode ter um vocabulário riquíssimo, falar palavras desconhecidas, que quando as pessoas te ouvem falar, elas digam, oh, que inteligente esse pregador, oh, como ele é sábio. Só que se forem palavras nossas, elas não servem de nada. A palavra que abrasa o coração das pessoas é essa aqui. É essa palavra, anunciada por nós, que nós pregamos nos grupos de oração, que nós pregamos nos encontros, seminário de vida, experiência de oração, a palavra que abrasa o coração. Veja, qual foi a palavra que Jesus anunciou para os discípulos de Emaús? A Escritura. O que Jesus pregou para eles? A Escritura. Começando por Moisés, passando pelos profetas, Jesus estava anunciando para aqueles dois homens a Escritura. E o problema dessa passagem, da passagem de Emaús, não é a figura dissimulada de Jesus no decorrer do caminho. Mas por que Jesus estava disfarçado? Por que Jesus não se revela logo? O problema nessa passagem não é a figura de Jesus que não é ainda aparente, clara para eles até então. Mas o problema dessa passagem está exatamente na cegueira dos discípulos. Os discípulos estavam ouvindo Jesus, os discípulos estavam caminhando junto com Jesus, mas não o estavam reconhecendo. Amados irmãos, parem tudo o que vocês estão fazendo agora e olhem para cá. Tudo, para tudo, não deixa nada tirar sua atenção do que eu vou te dizer. Pregadores e pregadoras, nós também corremos esse risco de caminhar com Jesus, de tê-lo sempre ao nosso lado, falando, mas de a gente não ser íntimo dele, não o reconhecer, não o ver,
não o perceber, não o sentir. Às vezes pregar muito sobre ele, mas não ter uma experiência de amizade com ele. Isso seria a pior desgraça da nossa vida. Em primeiro lugar, antes de falar dele, antes de anunciar o nome dele, eu e você precisamos ser amigos dele, íntimos dele, falar com ele, ter amizade com ele, que ele seja o seu grande amigo, aquela pessoa com quem você fala toda hora, aquela pessoa com quem você tem intimidade, com quem você tem amizade. Veja que o Salmo, e eu queria que vocês pegassem o Salmo 39, versículo 4. Pega por favor aí, Salmo 39, versículo 4. Salmo 39, versículo 4. O que diz? Perdão, não é o 39, é o 38. É porque eu peguei a referência aqui na Bíblia de Jerusalém, mas acho que a maioria está com a Bíblia da Ave Maria, então é o 38. Salmo 38, versículo 4. Vamos ler juntos o que diz esse salmo, esse versículo? Meu coração se abrasa dentro de mim, meu pensamento se acendia como um fogo, então eu me pus a falar. Gente, eu me pus a falar, eu me pus a pregar, eu me pus a anunciar, eu me pus a dizer para todo mundo quem é Jesus, o seu senhorio. Mas veja que antes o meu coração se abrasou dentro de mim. Se o coração do pregador não se abrasa primeiro, ele não vai abrasar o coração de ninguém que vai ouvi-lo. Eu quero repetir isso. Se antes da nossa pregação o nosso coração não estiver abrasado por amor a Jesus, a nossa pregação não vai abrasar o coração de ninguém. E veja que o Salmo vai mais além. O Salmo vai dizer: meu coração se abrasava dentro de mim, meu pensamento se acendia como um fogo. E aí a palavra vai usar uma conjunção muito interessante. Então, o que essa conjunção quer dizer? Porque eu estava assim, porque meu coração estava abrasado, porque meu pensamento estava incendiado, então eu me pus a falar. Aquilo que acontece com os discípulos de Emaús é uma metáfora psicológica, diríamos assim, do coração abrasado. Não é só uma explicação teológica, mas é a experiência com o Senhor. E nós, pregadores, somos chamados a viver essa intimidade com o Senhor, não digamos assim, uma percepção distante, como aqueles discípulos de Emaús tiveram durante um momento. Caminhavam, mas não reconheciam. Na intimidade, irmãos, muitas coisas são reveladas, muitas coisas. Se a gente quer, por exemplo, pregar, trazer uma pregação que venha direto do coração de Deus para o coração das pessoas, e assim deveria ser todas as nossas pregações, nós precisamos primeiro ser homens e mulheres que buscaram isso na intimidade com Jesus. Jesus só revela os seus desejos, os seus desígnios, as suas moções, a sua unção a quem é íntimo dele. Quando vocês virem um pregador muito ungido, que você olha para ele e fala: esse homem é ungido, essa mulher é ungido, pode ter certeza, ele é assim porque antes ele ficou horas e horas e horas e horas em oração. Do contrário, é só falácia, é só falação. Para que nós sejamos os pregadores ungidos, com o coração abrasado, como os discípulos de Emaús tiveram o seu coração abrasado, é preciso que antes a gente faça um dever de casa. E o dever de casa é vida de oração, vida de intimidade com o Senhor. Desculpa, mas hoje nós temos pregadores que são chamados para pregar, aí eles se preparam para pregar, mas a preparação deles é a seguinte: eles pegam a Bíblia, eles passam o olho assim na passagem, é pedido para pregar isso aqui. Ah, sim, a palavra diz isso, tá bom, tá ótimo, já estou pronto para pregar.
e vai lá e prega. Sabe Deus, na sua infinita misericórdia, o que vai sair? Queridos irmãos, desculpa, para tudo se alguém faz assim. Recebeu um convite para pregar, a primeira coisa, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está me dando de anunciar o teu nome. E depois, entra em oração. Entra para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está em segredo. Corre para os pés do sacrário. Gente, testemunhando na minha vida, o Senhor me revela a sua vontade muito quando eu estou aos pés do sacrário. Reconheceram ao partir do pão. Jesus agora se mostra, está presente através da Eucaristia. E eu queria então concluir essa pregação fazendo o seguinte, ó. Vocês acharam que eu não ia inventar nenhuma modinha, né? Pois é. Mas sempre chega a hora, né? Então, vamos fazer de conta que aqui, nesse palco, é Jerusalém. Jerusalém, lugar dos grandes feitos de Jesus. Jerusalém, lugar onde Jesus foi crucificado. Jerusalém, lugar onde Jesus ressuscita. Jerusalém, aqui, nesse palco. E vamos fazer de conta que lá no fundo, agora eu vou te dar trabalho, né, irmão? Que lá no fundo é Emaús. Tem 2 pregadores aí que possam me ajudar? Já consegui um? Muito obrigado. Jerusalém. Então a gente, nós ouvimos falar do tal de Jesus, que faz milagres, que faz curas, que faz o quê? Nós saímos lá de Emaús e viemos aqui para seguir esse homem chamado Jesus. Então a gente chega em Jerusalém, a gente se encontra com Jesus, vamos subir aqui, muito bem, fizemos todas as experiências maravilhosas com Jesus, Cleofas e o outro discípulo fizeram todas as experiências maravilhosas com Jesus, só que, como a gente comentou hoje um pouco mais cedo, Jesus morre, é colocado no sepulcro, e aqueles 2 homens então, decepcionados da vida, tomam uma decisão. A decisão, ela começa pela decepção. Ela começa, eles decidem voltar para Emaús, porque, me ajuda aqui alguém, por favor? Sem Jesus, sem a presença de Jesus, a gente perde toda a visão. Não tem sentido nada sem Jesus. O pregador que também não é íntimo de Jesus fica assim, ó. Vem cá. O pregador que não tem intimidade com Jesus fica aí, irmão. Fica aí. O pregador cair aqui só se for no repouso. O pregador que não tem intimidade com Jesus, outras coisas começam a cegá-lo. A decepção, a mágoa. Porque quem tem decepcionado, machucado, ferido, mas ele segue. E quando a gente se deixa vendar, quando a gente perde a nossa visão, assim, o desejo que a gente sente é o de desistir de tudo. É exatamente isso que a palavra está dizendo que Cleofas e o outro discípulo fizeram. Então eles tomam a decisão, segura aqui no meu braço, espera aí, nós vamos descer a escada, segura, fica mais próximo, isso, vamos descer o primeiro degrau. É ruim ficar vendado, né? É ruim? Sim. É ruim? Fala aí. Sim, é ruim, bastante. Ficar sem oração faz isso com a gente. Ficar sem escutar o Senhor faz isso com a gente. Deixa a gente assim, ó. Tem que pregar, mas não vai orar. Talvez a sua pregação seja assim, sem visão espiritual, sem unção. E aí, sem essa unção, sem essa visão, é só decepção. Vamos descer mais um degrau. Vamos descer mais um. Vamos descer o último. Isso. E agora nós vamos embora. Nós desistimos. Vamos embora, vamos voltar para Emaús. A gente não sabe nem se tem lugar para ficar mais, sabe? Porque a gente já saiu de Emaús há tanto tempo
para seguir Jesus, tanto tempo que nós largamos a cidade de Emaús, então a gente vai voltar assim, decepcionados. Só que na caminhada da decepção, a gente corre o risco também de não ouvir as vozes que podem chegar para nós. Meu irmão, volta. Meu irmão, volta atrás. Perdoa. Aprende que só Jesus não decepciona. E a caminhada de volta para Emaús é às cegas. Porque decepção cega, tristeza cega, mágoa cega. E a gente volta. E vai voltando. E vai voltando. Só que Emaús, que é o lugar para onde a gente às vezes volta, é o lugar da nossa decepção. Vamos virar aqui. É o lugar da nossa decepção. Às vezes lá, naquele momento mais difícil, mais decepcionante, que a gente nem perceba que o Senhor está nos acompanhando e que providencialmente Ele está realizando coisas na nossa vida que a gente nem sabe que Ele está realizando. Emaús também pode ser um lugar de encontro com o Senhor. Emaús também pode ser um lugar onde o Senhor vai falando para nós de si mesmo, vai falando para nós as Escrituras, e Ele pode nos devolvendo o olhar. E antes de eu tirar, eu queria dizer para vocês, queridos irmãos, aquilo que Deus colocou no meu coração. Ele trouxe muitos pregadores aqui para São Luís, para essa sede. Ele trouxe muitos de nós até aqui. Viemos às vezes assim, vendados, decepcionados. Talvez a pandemia tenha nos colocado vendas que a gente até então não tinha. Talvez decepções, mágoas, tristezas tenham nos colocado vendas, mas o Senhor nos trouxe até aqui para no partir do pão, no encontro com a sua palavra, Ele tirasse a nossa venda aqui nesse encontro e dissesse assim, ó, toda decepção, toda a não amizade comigo, toda falta de oração na sua vida de pregador, toma vergonha, pregador, toma vergonha e seja mais um homem de oração, e seja mais uma mulher de oração. Não faz as coisas de qualquer jeito, não. Você está pregando a Escritura Sagrada, você está pregando a Palavra de Deus. Chega de ser um molenga. Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. Arranca a venda dos seus olhos, arranca tudo que te atrapalha, deixa tudo de lado e volta. Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. E volta correndo para Jerusalém, porque lá é o lugar onde está Jesus ressuscitado, para ser anunciado, para ser glorificado, para ser exaltado, porque Jerusalém, ou seja, Jesus ressuscitado, precisa ser anunciado por você. E só com os olhos desvendados, com uma vida de oração em dia, é que o coração abrasa. Nenhum coração abrasa se não tiver vida de oração. Fica de pé. Nós vamos pedir ao Senhor essa graça. Levanta os seus braços. Nós queremos pedir ao Senhor essa graça agora. Nós queremos primeiro pedir perdão pelas vezes que nós fomos fracos na oração, pelas vezes que nós não oramos o suficiente, pelas vezes que nós não oramos o tanto que nós precisávamos orar para poder pregar. O Senhor me mostra que tem pregadores que estão aqui nesse encontro hoje, que nem orar mais nas últimas pregações, estão orando antes, estão indo lá e pregando sem fazer oração nenhuma. Você que tem sido assim, clama o perdão do Senhor agora. Diz para Ele, na sua sinceridade. Daquelas vezes que você pregou sem ter nem se preparado, sem ter orado, sem ter buscado ouvir a voz do Senhor. Você até ouvia, mas era algo como os discípulos de Emaús não reconhecia que o Senhor estava ali, que era Ele que estava te instruindo. Senhor, nós pedimos perdão
Perdão, Senhor. Nós, pregadores do estado do Maranhão, te pedimos perdão por nós termos te decepcionado, Senhor. O Senhor nos concedeu, nos fez um chamado tão grandioso, que é o chamado a pregar a Tua palavra, e a gente tem levado esse chamado tão de qualquer jeito. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. A gente não tem lido a Sagrada Escritura, a gente não tem lido a Bíblia, a gente não tem jejuado mais, a gente não tem orado mais, a gente não tem feito mais penitência, a gente não tem buscado mais a confissão. Perdão, Senhor. Misericórdia, Senhor, de nós. Pelo pregador meia tigela que eu tenho sido tantas vezes, nessa tarde nós nos curvamos na Tua presença e imploramos o Seu perdão, mas acreditando, Senhor, que Tu és o Senhor, que Tu tens todo o poder, nós agora erguemos os nossos braços e te pedimos: dai-nos a força que nós precisamos, Senhor. Nas nossas fraquezas, a Tua força, e o nome da Tua força é Espírito Santo. Espírito Santo é a força que Jesus manda, derrama, batiza a cada um de nós. Então ergue seu braço e clama comigo: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vai clamando, vai pedindo, vai implorando que o Espírito Santo venha sobre a sua vida agora. Vem Espírito Santo, eu preciso de Ti. Vem Espírito Santo, sem a Tua ação, sem o Teu poder, Espírito Santo, eu nada serei, eu nada farei. Espírito Santo, sem o Teu poder em mim, eu serei uma decepção, mas com o Teu poder em mim, Espírito Santo, eu serei um homem ungido, uma mulher ungida, que faz a vontade do Senhor, que tem um coração abrasado por Ele, que ama Jesus de todo o coração. Vem Espírito Santo. Grita, meu irmão, grita isso: vem Espírito Santo. Eu te imploro, vem Espírito Santo. Batiza-me mais uma vez. Eu clamo a Tua presença. Eu clamo um novo Pentecostes na minha vida. Eu clamo uma nova efusão na minha vida. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Diga isso: vem Espírito Santo. Mais alto: vem. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. A palavra nos diz que se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo a todos que lhe o pedirem. Então, se você precisa, se você quer o Espírito Santo, que é aquele que abrasa o coração, é o que incendeia o pensamento, como nos disse o Salmo: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vamos cantar pedindo o Espírito Santo. Se Tu inflamas o meu coração, Se você sabe, canta com a gente. és a minha razão De viver. Muitas pessoas irão às lágrimas agora, porque estão tendo um encontro muito forte com o Senhor. Em Tuas mãos minha vida está, meu coração não te quer e eu vivi minha mão, como fogo abrasa. Inflama. Faz surgir Tua centelhas de amor e chamas do meu coração aberto, meu Senhor. A missão de Jesus, a missão do Espírito Santo é glorificar Jesus em nós. Tem agora o seu encontro com Jesus no Espírito. Jesus está aí com você. Ele te abraça.
Se você quiser abraçar Jesus agora, pode abraçar. Essa é a visualização que Ele me dá. Ele está na frente de muitos, de todos nós, e Ele nos abraça. Ele diz para a gente assim: eu te escolhi, eu te chamei, eu derramo sobre você o meu Espírito, eu te capacito, eu inflamo o seu coração, eu derramo sobre você o meu Espírito para inflamar o seu coração, para que você seja totalmente meu, um pregador meu, uma pregadora minha, que faz a minha vontade, que se prepara em profunda oração, jejum, penitência, amizade, intimidade comigo. Eu te amo, meu amado. Eu te amo, minha amada. Escuta, escuta, escuta isso. Eu te amo, meu amado. Eu te amo, minha amada. Eu te amo, você é meu, eu te escolhi, eu tirei você de tantos lugares para que fosses profeta meu. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Agora você vai responder o que Jesus disse para você. Vai. Responde. Responde. O que você quer dizer para Ele? O que você quer prometer para Ele? O que você quer se comprometer com Ele? Fala para Ele, vai. Vai. Vai, irmão. Fala com Ele. Propagar, Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor Jesus, para que o mundo te conheça, para que o mundo se apaixone de fato, me ensina a renunciar aquilo que me afasta da tua presença, para de fato me apaixonar diariamente por ti, me apaixonar ainda mais, me apaixonar diariamente pela tua palavra. Queria só concluir essa oração. O ministério pode preparar para cantar de novo esse canto. Olha para o chão aí perto de você, aí na sua frente. Olha. Sabe o que tem aí no chão? Sabe o que tem aí no chão? Uma venda que Jesus tirou dos seus olhos e jogou no chão. Pode olhar porque você vai ver. Pode olhar porque você vai ver. Seja orando.